minha prima era bem rica e tal. E um dia minha tia me chamou para ir dormir na casa dela, e onde morava aquela minha prima rica, sabe? E aí, minha prima não gostava de mim porque não tinha muita condição para nada e eu era um pouco pobre, sabe? E aí a minha prima foi até o quartinho de visita e falou que eu iria dormir lá, que não iria dormir com ela, que tinha medo de pegar micróbios. E eu fui logo contar isso pra minha tia, sabe? E aí ela pegou e falou assim, ó: olha, vai tomar um banho e vai se arrumar, porque vai ver algumas amigas minhas aqui. E eu fiquei, tipo assim, muito triste com aquilo, porque eu tava com a minha melhor roupa. Ela falou que eu podia pegar alguma roupa da própria filha dela, né? Mas aí, quando eu cheguei no guarda-roupa dela, a menina pegou e falou que eu não ia usar nenhuma roupa, que não queria ficar com micróbios no corpo depois ia dar ruim, mesmo que ela sendo rica poderia pagar. E ela ficava esfregando na cara de todo mundo que ela era rica, que ela tinha dinheiro. E sabe, eu não gostava daquilo, cara. Era muito irritante aquilo. Aí, um dia, ela tava jogando Roblox com as amiguinhas dela. E eu pedi pra mim jogar também. Aí ela disse: cadê esse celular? Você não tem? E aí, ela perguntou cadê o meu celular, né? E aí eu peguei e falei que eu não tinha, que eu podia jogar no celular antiguinho dela, que ela deixava guardado. No celular antiguinho dela era um iPhone 10. E aí, aquele iPhone 10, ela nem usava, ela tinha um iPhone 13, né? Então, pra que ela iria usar, né, um iPhone, tipo assim, que era iPhone 12, sendo que ela tinha um iPhone 13 novinho, intacto. E eu perguntei pra ela se eu poderia, né? E ela disse que não, que encostar no celular, que ela usava ainda. E eu fui falar aquilo pra minha tia, desabafar tudo que eu tava sentindo, porque aquela menina era o terror, cara. Simplesmente ela era o terror. E minha tia começou a me julgar, falar que eu era pobre mesmo. E falar que era pra inventar uma mentira, que as amiguinhas da minha prima iam dormir na casa dela. Que elas eram bem ricas, sabe? E aí ela queria, né, esfregar aquilo na cara. Querer esfregar aquilo na minha cara, pra falar a verdade. Falar que elas eram ricas e tal. E aí, era pra eu ligar pra minha mãe falando que eu tava doente, que não dava, né, pra mim ficar mais lá. Mas eu falei que eu não queria, eu queria ficar lá. Aí ela pegou e falou assim: você não tem que querer, a casa é minha, eu que decido. Eu peguei e falei: tá bom, né? Eu concordei com ela, porque a casa era dela, cara. Então, nesse dia, eu tinha chegado na minha casa, minha mãe tinha me perguntado por quê, que eu tava muito triste, que eu tava muito magoada, sério. Tava bem magoada, não queria falar com ninguém. E aí a minha prima pegou e fez uma ligação lá em casa falando que eu roubei todas as joias delas. Gente, mas aí ela foi olhar na câmera me acusando e não tinha nada. Porque naquela casa era muito grande, ela tinha câmera em todo santo lugar, até no quarto da garota tinha câmera. Aí, viu nas câmeras e não tinha nada meu lá, eu pegando algumas joias. E eu fiquei super triste quando, né, falou aquilo. Eu voltei pra casa no dia seguinte que eu fui lá ver as câmeras, né? E eu tava chorando bastante. Eu não queria sair da cama pra comer uma coisa. Minha mãe até comprou vários doces pra mim comer, mas eu não queria de jeito nenhum. E aí a minha prima foi lá em casa falar que eles faliu. E nesse dia meu pai tinha voltado de casa com bilhete de loteria. E aí eu tinha ficado assim: não é possível, não tem nada aí, porque quem vai deixar um bilhete de loteria jogado no meio da rua, sabe? E aí eu peguei e
simplesmente falei, né? Tipo assim, pai, não vale a pena. Mas vai lá, né? Que você tá achando que é um bilhete de loteria, né? Eu não acho isso, que é um bilhete de loteria nem nada assim. Acho que é um bilhete que não é premiado e que já pegaram, né? Mas aí, quando minha prima foi falar de alguma coisa, ela falou que o bilhete era dela. Ninguém acreditou, é óbvio que a minha prima era uma mentirosa, ela mentia muito, cara. Essa menina, ela chegava num lugar, falava, lá vem a mentirosa. Aí a minha tia falou que tinha falido e ela foi simplesmente morar lá em casa, né? Mas a minha mãe falou que era só por alguns dias, meses e tal. Aí eu tinha ficado super desconfortável, porque a minha prima, ela tava querendo se aproveitar de tudo. E aquele bilhete era premiado, a gente ficou bilionário e tal. Minha mãe comprava tudo que eu queria pra mim. E aí, uns dias se passaram e eu comecei a perceber que parecia que a minha prima era filha da minha mãe, sabe? Eu vi aquilo e ficava calada, porque se eu falasse alguma coisa, eu não queria ficar sabendo que minha mãe tava me menosprezando, eu não sabia ainda, porque eu nem falava comigo, sabe? E tal, né, cara? Porque minha mãe, né, nem falava comigo na minha própria casa. Gente, lembrando, a história não é minha. E aconteceu com uma seguidora aqui do meu canal, inscrita, na verdade, aqui no meu canal. E eu sinto muito por ela. Cara, não, é muito triste essa história. Bom, e aí, a minha prima começou a esfregar na minha cara que eu era a preferidinha da minha própria mãe. Aí eu peguei e falei assim pra ela, eu não ligo, ela é sua tia, claro, né? Como é que eu vou ligar assim pra uma coisa que assim, ela é sua tia, não ligo, cara. E aí, as coisas começaram a ficar de pior, muito pior. Tipo assim, era assim, mano, a minha tia parecia que era minha mãe agora. Eu sentia muita falta da minha mãe porque ela era muito carinhosa comigo bem antes da minha prima chegar. E aí eu peguei e falei o seguinte pra ela: mãe, é o seguinte, mãe, não dá pra viver nessa situação e eu quero ir embora daqui. Eu quero morar com minha avó, tá? Eu não quero mais ficar aqui. Ela pegou e falou assim: nossa, que drama, ela é sua prima, não pode fazer isso, é visita. E visita, ela tá parecendo que é sua filha em vez de ser sobrinha. Isso você faz com a filha sua. Ela falou, ai, larga de ser dramática, garota. E aí eu peguei e falei pra ela que eu não queria mais, sabe, cara? Porque eu já não tava mais aguentando, porque era muito difícil viver naquilo, sabe? E aí a minha prima pegou e falou que era pra mim ir embora de lá, que era pra falar pra minha mãe que tinha acontecido algumas coisas, problemas, nem era pra falar pra minha mãe, era pra deixar só uma carta. E em vez de deixar falando que foi porque eu quis, eu fui falar o que minha prima falou pra me fazer. E gravei o áudio dela falando. Porque ninguém daquela família parece que não acreditava em mim, sabe, cara? Eu me sentia muito desconfortável em ter que gravar áudio pra provar pra minha família que ela tinha falado aquilo. E minha família não tava em mim, sabe? E aí eu peguei e fui embora, simplesmente. Porque também não já tava aguentando. Minha prima tava me ameaçando, porque senão ela ia me matar à noite, sabe? E aí eu peguei e simplesmente falei a ela que eu ia embora. Eu arrumei minhas malas, ela até me ajudou. Minha mãe até desconfiou de ver nós duas juntas pela primeira vez. Eu também me senti muito desconfortável com aquilo, de ver minha prima junto comigo pela primeira vez. Parecia que, tipo assim, que ela tava arrumando algum plano comigo, tava pedindo só pra isso. E eu fiquei muito desconfortável, sabe? E aí a minha prima
falou pra mim que simplesmente me odiava. Que mentira, aquela casa me amava. Nem mesmo minha mãe. Ela pegou e colocou minhas malas lá fora e falou que de madrugada eu ia embora. Eu acordei de madrugada e fui embora. Eu dei uma olhadinha na minha mãe antes de ir embora, né? Porque eu já senti muita falta dela. Apesar de que... Desculpa. Apesar de que... De tudo, né? Ela ter feito aquilo. Ela que me carregou 9 meses na barriga. Sabe? E aí, a minha mãe não, nem deu sinal de vida naquele momento, sabe? Ela só fechou o olho e capotou na hora que ela desceu na cama. Então ela tava completamente dormindo e eu fui embora. Eu tava sem comer há 2 dias. Tava sem beber. Não comia e nem bebia. Eu faltava beber o meu xixi. Não, nem xixi eu fazia, pra falar a verdade. Nem xixi eu fazia, porque eu nem bebia água. E minha mãe, ela chegou a um ponto... Assim, eu sempre ia lá na frente de casa ver como é que tava as coisas lá. Minha mãe chegava ao ponto de até surtar. Algumas horas que eu tava lá vendo. Elas não me viam, graças a Deus. E minha prima fazendo de fingida, e eu olhando aquilo. Se passaram 10 meses. E eu já tava adolescentezinha, com 14 anos. Eu já tava com minha casa. Eu já tava namorando com o menino. Eu tinha conseguido. Eu subi na minha vida. E meu namorado me amava e eu amava ele. E aí, a minha mãe foi me procurar nesse bendito dia. E aí, minha prima olhou com cara de triste, começou a chorar, falar pra mim que me amava muito, que tudo que ela fez não era pra fazer, sabe? E aí, ela fazendo toda aquela cena, sabe? Se fazendo de fingida. Ela me pediu desculpa, eu falei, não me solta assim, não passa de uma face. Meu namorado me perguntou o que era aquilo. Eu falei que depois eu explicava pra ele, né? Porque eu não queria encher a cabeça dele de problemas. O trabalho também já tava difícil lá, né? E aí, o meu pai tinha olhado pra mim como se nunca me visse. Então, parecia que ele me olhava. Parecia que eu era uma princesa. Sabe? Eu não sabia do meu pai. Só meu Deus, eu tô parada. Os olhos dele me tiram de lado. Ele nunca me viu. Parece que ele nunca me viu. Tão linda. Daquele jeito, cara. Parece que ele nunca me viu daquele jeito. Tão perfeita. Eu não tava acabada. Eu tinha o meu namorado. Ele me cuidava. Ele comprava de tudo pra mim. Ele me respeitava. Ele comprava chocolate, sabe, pra mim. Coisinha de adolescente. Eu tinha arrumado um namorado. Pra quê? Pra que você arrumou um namorado, filha? Porque eu ia ficar morando na rua, vivendo essa vida. Não, pra que eu ia ficar morando na rua em vez de eu podia vir com ele, sabe? Não, pra que eu ia viver na rua? E eu namorei com ele. A gente se conheceu. E meu pai falou pra mim que era pra mim ser feliz. Que essa família não ia me levar a nenhum lugar. E falou pra mim, filha, fica aí. Não volta pra casa não. Essa família aí não é tua família de verdade não. Teu namorado te ama. E ele me falando aquilo e eu chorando. De emoção, sabe? Meu pai, sabe? E aí ele pegou e falou pra mim que me amava
amava muito, a gente se abraçou, a gente chorou. E aí até hoje, o meu pai veio me visitar hoje. Eu tenho 17 anos e moro com meu namorado ainda. A gente tem 2 casas e uma fazenda. Meu pai, ele foi a única pessoa que me apoiou nessa jornada com meu namorado. Hoje é marido, graças a Deus, né? E é isso, gente. Me conta sua história que eu conto, tá? Aqui no canal. Gente, a história não é minha, tá? É de uma seguidora, a da Maísa. E mais a sua história é muito emocionante, tá? A história é muito triste também. Mas é isso. Tchau.